Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. Como vocês podem ver, eu consegui acender o ring light, sinal que eu já estou melhorando da fotofobia que era esperada, por parte da minha cirurgia. O mozinho está perguntando onde está o óculos que eu estou usando de proteção. Está aqui, mozinho. Ó. E é claro que vocês estão ouvindo o mozinho, sinal que o mozinho melhorou. O mozinho não está 100%, não está bem. Não falem que ela está bem, porque ela não está. Mas ela já melhorou o que? Uns 50%? Uns 40%. Hoje nós vamos fazer a reflexão sobre as leituras de amanhã. Aliás, amanhã vai ser um dia muito confuso para muita gente, porque nós temos o jogo do Brasil contra a Noruega, Então, é um momento complexo. Também é um momento complexo que nós vivemos porque nós sofremos um cisma na igreja. Infelizmente, um grupo de pessoas resolveu se separar da igreja. E parte deste grupo, os responsáveis pelo cisma, foram excomungados. E aqui, pessoal, eu quero pedir a vocês que vamos nos comportar como bons cristãos, como bons católicos, como seguidores de Jesus. Os irmãos que estão excomungados... Ô Isabel, querida, boa noite, paz e bem, minha filha. Esses membros da Fraternidade São Pio X que estão excomungados não são para ser ofendidos por nós, não são para ser odiados por nós. Não estamos aqui para falar mal dessas pessoas. Se a igreja os excomungou, é um apelo desesperado para que eles se convertam e voltem à igreja. A igreja não se interessa pelo cisma, pela divisão, pela vamos dizer, pela quebra da unidade. Mas quando as pessoas escolhem se afastar da igreja, a gente não tem o que fazer. E, de certa forma, a nossa reflexão vai falar sobre isso. Hoje também o Papa Leão XIV visitou Lampedusa, uma ilha da Itália que é extremamente próxima da África. E por isso, muitas pessoas que fogem da África vão parar em Lampedusa. E Lampedusa é um local extremamente pequeno. Lampedusa tem 6.000 habitantes. Hoje a gente ouviu isso, né, amor? E eu fiquei sabendo de um fato que me emocionou profundamente. Porque em um dia, teve um dia que chegaram 10.000 pessoas em Lampedusa. Fala que a intenção é chegar na Europa, né? 10.000 pessoas que fugiram, refugiadas, imigrantes e outros que saíram da África desesperados para chegar na Europa, buscando uma possibilidade de uma nova vida. Ninguém sai de sua terra natal à toa. Ou estão sendo perseguidos pelo crime, perseguidos por governos ditatoriais, ou fogem da pobreza. Mas eu penso, que coisa maravilhosa. Observem bem.
O povo daquela ilha são 6.000 pessoas. Eles receberam 10.000 pessoas em um dia. E eles acolheram essas pessoas. Eu fico pensando num mundo que prega o ódio, a exclusão, que prega a raiva, que prega um mundo onde as vozes xenofóbicas gritam cada vez mais alto. Lampedusa nos chama a uma profunda conversão. Imagina, se na tua casa, se no teu prédio, chegasse de uma vez só quase o dobro, chegasse 2/3 a mais, a população do seu prédio mais 2/3, ou seja, se o seu prédio tem 100 pessoas, chegasse 160, como você faria? E agora eu estou vendo que a Lena chegou. Boa noite, Lena. Fala com ela. Paz e bem. Fala com ela que eu estou melhorando. O mozinho está mandando aviso para você que ela está melhorando. Bom, mas está na hora. Vamos ler o Evangelho e começar a nossa reflexão. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Coisa estranha, né, Monte? Que raio de jugo, que raio de fardo é esse? E sabe, talvez fique ainda mais estranho se nós dermos um pulinho rápido aqui na primeira leitura, na profecia de Zacarias. Porque a profecia de Zacarias, ela fala sobre a chegada do Messias a Jerusalém. E o povo, ainda mais na época de Zacarias, esperava que o Messias fosse um líder guerreiro, fosse um novo rei de Israel. E chega um Messias humilde, no burro, no lombo de um jumentinho, potro de jumenta. Você já ouviu isso, amor? E sim, é exatamente a chegada de Jesus a Jerusalém. Inclusive, no Evangelho citam a profecia de Zacarias. Mas que coisa estranha, esse Messias que é humilde. E fica talvez mais enigmático se nós formos à carta de São Paulo a Romanos, porque ele diz assim: vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou
ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também vós. E vos chama a viver não segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí é que a coisa pega, porque Paulo não explica o que quer viver segundo o Espírito e não segundo a carne. E para minha profunda tristeza, uma série de pessoas transforma esta frase de Paulo em uma distorção do que ele ensinou. Na verdade, me lembro, estava até comentando, hoje eu e Mozinho ouvimos um texto do Padre Hermes, onde ele discute a questão do pecado e a contribuição das teologias latino-americanas sobre o pecado. Ah, Bernardo, eu queria ler esse texto. Está no blog Eclesialidade e Missão. Pode procurar que você acha. Tá? Quando Paulo fala que nós não devemos viver sobre os procedimentos carnais, será que ele está falando sobre o quê? Quando Paulo fala sobre viver sobre o Espírito, será que ele está falando sobre o quê? E você só entende isso, o sentido pleno disso só está previsto neste Evangelho, que normalmente é mal entendido, que normalmente é distorcido. E eu vou fazer aqui uma interpretação. Lena está falando, ótimo, Mônica, graças a Deus, beijo, boa noite, paz e bem. Vamos destrinchar isso. Primeiro, Obrigado, meu. ouviu, né, Lena? Primeiro, Jesus está dizendo que as coisas foram escondidas dos sábios e dos entendidos e reveladas aos pequeninos. Sabe, não adianta a gente falar o contrário. Não adianta. Há a opção de Deus pelos pobres, pelos pequeninos, pelos fracos, pelos indefesos, pelos vulneráveis, pelas periferias sociais e existenciais. E toda vez que eu falo que há essa preferência, alguém se levanta, provavelmente o Zezinho tradicionalista já está gritando ali, não, é só pelos pobres. Claro que não, a gente não disse isso. O Senhor amarra os pobres, pequenos, vulneráveis e as periferias, não quer dizer que Ele não ama você, mas sim que Ele tem um lado, Ele tem uma escolha, Ele tem uma visão de vida. E não adianta a gente querer negar isso. Veja toda a história existente na Bíblia e quase sempre Deus se manifesta pelos periféricos, pelos fracos. Os grandes, não raro. Boa noite, família, diz a Lena. Não raro, quando nós vemos grandes, eles são exemplos a não serem seguidos. É estranho isso. Mas logo em seguida, Jesus vira e fala assim, vindes vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fartos. E depois ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. E toda vez que as pessoas veem a palavra julgo, elas confundem com julgo. Ele não está julgando ninguém. E aqui é essencial nós entendermos o que é fardo e o que é jugo. Para o judeu da época, isso é absolutamente claro. Para nós, é absolutamente obscuro. O que é jugo? Mozinho, você já viu no carro de boi, mozinho? A gente já viu o carro de boi, né? Uhum.
Não tem uma peça de madeira que ele põe em cima dos bois, que os bois andarem juntos? Sim. Qual era o nome daquilo? É o jugo? É jugo. Na época de, tá muito pesado, né? na época de Jesus, o nome daquilo era jugo. Para nós é muito pesado, para o boi não é não. Jugo. É tudo relacionado, é tudo que está associado à nossa relação com Deus e com as pessoas, a partir da palavra de Jesus. A religião, ela dava algumas, vamos dizer, orientações, algumas coisas próprias da religião. O jugo era isso. Então, o jugo de Jesus é um. O jugo dos fariseus é outro. O jugo dos cananeus é outro. Mas o jugo dos judeus era duro, né? Era rígido, era pesado. E quantos são hoje aqueles que se dizem cristãos que colocam o jugo pesado? Quantos são aqueles que se dizem cristãos e colocam tantas exigências nas nossas relações com Deus e com os irmãos, que é praticamente impossível atendê-las? E até digo mais, parece que eles querem trancar a porta do céu. E o fardo, amor? Olha aquela coisa que fica de um lado do outro do boi. É o peso que o boi carrega. Aquela cesta de peso. Isso. O que é o fardo? São os compromissos que nós assumimos a partir do jugo. Quando eu vejo a minha relação com Deus e a relação com as pessoas com um jugo duro, rígido, o meu fardo se torna pesado. Até eu diria que se torna insuportável. E é por isso que Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos. Jesus está falando claramente de uma religião tão rígida, tão inflexível, que ninguém aguenta. Uma religião que te cobra tantas coisas que é impossível vivê-las. Eu me lembro até com algum terror, que uma vez eu estava zapeando ali a televisão, trocando os canais. Mozinho sabe que eu adoro trocar de canal. E de repente eu vejo lá numa TV católica, que eu não sei qual é, um programa que era Por Hoje Não Vou Pecar. Tomei até um susto. PHN, isso mesmo. Pelo amor de Deus, como é que eu posso fazer uma proposta dessa? Se o próprio apóstolo Paulo fala: não faço o bem que desejo e faço o mal que não quero. Se eu sei que pelo conhecimento religioso existe a concupiscência, a natureza humana deformada pela queda, pelo pecado original, leva ao pecado. Como é que eu posso afirmar que hoje eu não vou pecar? Essa afirmação por si só já é soberba, já é pecado.
Ah, Bernardo, pode ter outro sentido, mas essa... Vícios, principalmente por causa dos vícios. Mas o vício é uma doença, não é o pecado. Eu não posso transformar a doença num pecado, porque eu caio no erro que o próprio Jesus corrigiu. Que a doença não é fruto do pecado. Vê, amor, como isso é complicado. Qualquer jeito Né? Você não pode impor um fardo que as pessoas não podem cumprir. Aliás, Jesus, em outro momento, condena os fariseus. Ai de vós, que é a pior condenação. Ai de vós, fariseus hipócritas, que colocam fardos tão grandes sobre os que te seguem que eles não podem suportar. É por isso que Jesus diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E aqui, pessoal, não pensem, não caiam na besteira de achar que Jesus está pegando leve, que Jesus está fazendo uma proposta de um segmento light. Como alguns que me criticam, dizendo que eu sou católico jujuba. Quer dizer, tem tempo que não me chamam de católico jujuba. Né? Católico jujuba, ele é colorido, docinho, bonitinho, mas é vazio. Né? Não. O problema é que o jugo é suave, porque são simples as regras. São profundamente simples. Jesus fala que todos os mandamentos, todas as leis, todos os profetas estão submetidos a 2 mandamentos. Amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. O segundo é o próximo, como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão nesses 2 mandamentos. E depois, lá na última ceia, ele fala: eis que vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Todo o jugo do Senhor é isso. É um jugo suave, simples, pequeno. O fardo é leve. Porque amar é leve. Agora, isso leva a uma outra questão. Porque há milhares de pessoas que criaram dentro da igreja fardos pesadíssimos. Né? Se você vai hoje fazer um sacramento da reconciliação, que as pessoas insistem em chamar de confissão, que eu acho que é um nome horroroso, a lista de pecados é uma lista imensa. Eu já vi exames de consciência com lista de pecado de 4 páginas. E o pior é que o fardo é gigantesco, porque se questiona as coisas mais bobinhas do mundo. Um monte de não. Né? E assim, um monte de coisas genéricas que levam as pessoas a cada vez mais se sentirem culpadas, se sentirem indignas, se sentirem condenadas. Mas o pior é que, se você varrer a Bíblia, se você olhar os evangelhos com todo cuidado, muito pouco se falou sobre este fardo que está presente hoje na igreja.
na sua comunidade de fé. E o grande questionamento que Jesus faz é ignorado. O fardo é leve, mas é muito comprometedor. Amar é fácil, mas o compromisso é grande. É muito tranquilo você amar uma pessoa que lhe é querida, que é uma pessoa que lhe é boa, uma pessoa que te dá atenção. Mas amar a pessoa que não gosta de você. Cuidar do estrangeiro, do órfão, da viúva, do pobre. Quando o mendigo entra lá na sua comunidade de fé, como é que ele é recebido? Se um refugiado de outra religião quiser ir na sua igreja para rezar segundo a religião dele, porque ele teme ser agredido lá fora, como é que você reagiria? Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que um muçulmano queira entrar na sua igreja, na sua capela, para rezar para Allah. Como é que você reagiria? Por que ele não reza na rua? Porque ele tem medo de ser agredido. Porque há pessoas que odeiam ele. Talvez ele possa até morrer se fizer isso. Como é que você reagiria? Se um doente mental alucinado entrar gritando na sua comunidade de fé, como você reagiria? Se alguém que é muito chato, inconveniente, lá no seu trabalho, te pedir uma ajuda, como é que você reagiria? Observe, eu não estou te condenando, eu estou te questionando. Eu estou apenas dizendo para você que os maiores pecados não são os da carne. São os pecados onde você não quebra, onde você quebra a relação social. Viver segundo o Espírito é construir um mundo de paz e de justiça. E aqui o guia inquisidor já está enfurecido, porque eu disse que os maiores pecados não são da carne. Bom, Guinho, não posso fazer nada. Papa Francisco falou isso claramente. E Papa Leão, outro dia, também falou isso. Será possível que os papas estão errados e o guia inquisidor está certo? A gente tem que aprender a questionar. Né? A gente tem que aprender a se relacionar com as pessoas. O fardo é leve, mas ele existe. O fardo é leve porque o princípio é suave, mas ele te compromete. Talvez não seja fácil segui-lo. Mas sabe, amor, o próprio Jesus nos ensina a saída, sabia? Você notou? Ele mesmo fala assim: aprendei de mim, porque humilde de coração. Talvez a forma mais fácil de levar esse fardo. Aceita o jugo de Jesus, porque ele é suave. Leva o fardo, porque é leve. Ele te compromete, mas é fácil. Aceita ser manso e humilde de coração. E eu garanto que vai ser um momento onde você vai conseguir o repouso e caminhará tranquilo, tranquila, até a terra sem males. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje, são 8 horas e 1 minuto.
Espero que tenha valido a pena. Então, um beijo para a Lena. O mozinho está passando aqui, vocês estão vendo que ela ainda não está 100%. Minha irmã querida, te amo, tá? Tá? Ela está melhorando. Amanhã não tem live, até porque amanhã tem jogo do Brasil, Brasil contra a Noruega, vamos torcer, tá? Segunda-feira tem live, aí a gente se vê, tá? Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Buono Puerto, lá de Lampedusa, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente se vê segunda-feira. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.